Sabe, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a conversa quase sempre vai parar em produtividade, automação, lucro, o que é normal. Mas hoje, o nosso papo é bem diferente. A gente vai mergulhar num território onde a inovação significa muito mais do que isso, onde ela se torna, de verdade, uma questão de sobrevivência. E essa pergunta aqui, ela é o centro de tudo. É uma provocação, né? Para a gente olhar para essas ferramentas incríveis que a gente cria e pensar no propósito mais fundo delas. Poxa, se a tecnologia tem o poder de fazer um negócio crescer exponencialmente, com certeza ela também pode ser usada para ampliar a proteção e a segurança das pessoas. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. A gente está falando de um verdadeiro campo de batalha. Só que o sucesso aqui não se mede em faturamento, se mede em vidas salvas. É sobre dar um novo significado ao que a gente considera um uso valioso para a inteligência artificial, tirando o foco só do financeiro e levando para o que é fundamental. É exatamente essa a virada de chave. Quando a gente aplica a IA no combate à violência doméstica, ela deixa de ser só mais uma tendência de mercado, daquelas que a gente vê em palestra corporativa, e se transforma numa ferramenta essencial de sobrevivência. A urgência, o impacto, é outra coisa, completamente diferente. Para a gente entender de vez por que essa aplicação é tão, mas tão crítica, a gente precisa olhar para os fatos. E olha, a realidade é bem dura. Ela vem em forma de estatísticas que a gente simplesmente não pode ignorar. Os números, infelizmente, falam por si. Os índices de feminicídio, de agressão, eles continuam num patamar que assusta. E isso é um sinal muito claro de que tudo que a gente tem feito até agora, por mais importante que seja, ainda não é suficiente. Precisa de reforços, e reforços poderosos. Então, o ponto é este. Diante de um problema tão grave, tão persistente, nasce uma responsabilidade, sabe? Uma responsabilidade da comunidade de tecnologia. É como se fosse um chamado para que todo esse talento, todos esses recursos da inovação sejam usados para criar novas linhas de defesa. E agora vamos para a parte prática, para ver como isso acontece de verdade. Como é que a IA pode ser essa aliada estratégica na linha de frente? As soluções que estão surgindo por aí são de verdade capazes de mudar o jogo. Bom, a atuação da IA aqui pode ser dividida em 4 frentes principais. E o legal é que cada uma delas ataca o problema por um ângulo diferente, sabe? Criando uma rede de proteção muito mais forte. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira é a análise preditiva. E aqui está a grande sacada. A gente para de só reagir ao problema e passa a agir de forma proativa. A IA consegue analisar um volume assim gigante de dados, de denúncias, de históricos e começa a identificar padrões. Com isso, ela mapeia onde e quando o risco é maior. O objetivo é intervir antes que a violência escale. Em segundo lugar, temos os assistentes de resposta silenciosa. E isso aqui é brilhante, mostra a sofisticação da coisa. Pense em chatbots que usam processamento de linguagem natural para ler as entrelinhas. Eles conseguem pegar um pedido de socorro disfarçado numa conversa normal e acionar as autoridades tudo de forma super discreta. Isso é vital para a segurança da vítima. A terceira frente é o monitoramento ativo. Imagina só, algoritmos que são como guardiões digitais. Eles ficam analisando áudio e vídeo e conseguem detectar sozinhos os sinais de um conflito ou a quebra de uma medida protetiva. Isso permite uma resposta imediata, que numa situação de perigo, nossa, faz toda a diferença. E por último, acolhimento e escala. Muitas vezes, o primeiro passo para pedir ajuda é o mais difícil, né? A IA pode ser aquele primeiro canal, disponível 24 horas por dia, para dar uma orientação jurídica, psicológica e direcionar a vítima de forma rápida e humana para a rede de apoio certa. Isso dá uma escala gigantesca para o acesso à ajuda. Essa frase aqui amarra tudo perfeitamente. Toda essa tecnologia, esses algoritmos super complexos, sem um propósito humano de verdade, eles são só linhas de código. É o porquê que a gente faz o que faz que dá vida à inovação. E essa ideia de propósito nos leva direto para o fechamento. É um momento para a gente refletir o que a palavra progresso realmente significa nessa era da tecnologia em que a gente vive. Porque, no fundo, o verdadeiro avanço da tecnologia não está só na velocidade de processamento ou no lucro que ela gera. O verdadeiro progresso, aquele que tem propósito, a gente mede pela nossa capacidade de usar essas ferramentas para construir uma sociedade mais segura e para proteger quem mais precisa. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, falar sobre isso, levar essa discussão adiante. Segundo, investir nisso, apoiar as iniciativas que estão criando essas soluções. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, cobrar.
Cobrar para que essas ferramentas cheguem de verdade nas mãos de quem precisa, naqueles lugares onde o apoio tradicional às vezes não chega com a agilidade necessária. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A tecnologia tem uma voz muito poderosa, com um alcance imenso. A grande pergunta que fica para todos nós é: como vamos usar essa voz para amplificar a voz de quem está sendo silenciado?